deles, Mateus 25:14, que diz assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo-os de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro ele entregou 5 talentos, e ao segundo 2 talentos, e ao último 1 talento. Então ele foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. Ao servo ao qual ele havia confiado 5 talentos, ele se apresentou com mais 5. E o senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. E o senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. E o senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta aonde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra, e aqui está ele. O senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho aonde não plantei e ajunto aonde eu não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. E em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia, mas ao que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Uau! Essa é uma palavra que tenho tanto temor. E nesse capítulo 25 de Mateus, nós encontramos 3 parábolas. Jesus estava falando. Eu amo a forma de Jesus ensinar, porque antes de Jesus vir, a forma que o povo era ensinado era de uma forma mais rebuscada. Eram os rabinos. Mas nem eles, com todo o entendimento da Torá que eles tinham, eles reconheceram quem era Jesus. E Jesus tinha uma forma simples de ensinar, onde qualquer pessoa poderia ouvir e compreender. Essa parábola tem alguns segredos, e o primeiro deles, que está aqui no versículo, diz assim: que ele respeita a nossa estrutura. Ele diz o seguinte: ele distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um. Essa caneca aqui tem uma capacidade talvez de 300 ml, é o que ela suporta. Eu posso ter 1 litro de água aqui e derramar 1 litro de água nela. O que vai acontecer? Ela vai suportar a capacidade dela, 300 ml. O resto vai desperdiçar, vai para fora. Sabe de uma coisa? Quando Deus vai derramar algo sobre a sua vida, Ele respeita a sua capacidade. Ele respeita quem você é. Deus não vai derramar 2 litros em 1 litro. Deus não vai derramar 1 litro em 300 ml. Deus dá para você na medida da sua capacidade hoje. Só que existem 2 coisas que são muito diferentes: capacidade e capacitação. Nós estamos hoje vivendo dias onde as pessoas falam muito de capacitação. Nunca se viu tanto disso, tanto curso, né? Tanto coaching, tantas pessoas assim: ei, eu posso aumentar a tua capacidade, eu posso te ajudar a aumentar para que você possa receber mais. Porque a grande verdade, eu vou dizer uma coisa para você: o que Deus tem preparado para a sua vida já está pronto. O que não está pronto muitas vezes somos nós para receber. É por isso que a gente muitas vezes vê eu já vi muito disso acontecer. Um casal que casou simples, humilde, os 2 foram trabalhando, construindo o patrimônio deles juntos, às vezes pagando uma casinha com dificuldade. De repente
Deus começa a conferir, dá talentos. Olha, vamos abrir uma empresa, de repente aquilo dá certo. Quando você vê, vem a bênção financeira, eles começam a ter mais estrutura, né? Começam a ter mais acesso às outras coisas, o casamento se dissolve. Eu sempre fiz uma oração: Deus, por favor, aquilo que o Senhor vai derramar sobre a minha casa, sobre a minha família, dá na medida que eu posso suportar, não além do que eu posso suportar. Essa é uma aliança que eu tenho com Deus. E sempre quando nós temos um desafio, ou eu tenho um desafio em alguma área, eu vou na confiança: Deus, eu estou confiando que eu tenho capacidade para isso, para segurar isso. Aquela palavra do odre fala exatamente isso. Ei, eu não vou derramar um vinho novo num odre velho. Fala do quê? Do que Deus quer derramar, mas Ele também está falando do quê? Da capacidade do odre, do conteúdo, daquilo que vai guardar. A Bíblia diz que se você derrama o vinho novo num odre velho, o vinho novo ele fermenta, ele precisa de um tempo, ele vai moldar aquele odre. Mas se o odre ele é um odre velho, que não é moldável, ele vai se romper. E aí Jesus vai dizer assim: olha, vai perder tanto vinho novo que é tão precioso, mas também o odre vai se perder. Então eu posso dizer para você que tem coisas que Deus não derrama na nossa vida porque Ele não quer nos perder. E a gente está lá orando: Deus derrama. Talvez você está fazendo a oração errada. Deus está falando: Ei, ora para você ser moldado, ser transformado, para você ser capacitado por mim. Porque se eu derramar isso sobre você, eu posso te destruir. E eu digo para você, quantas pessoas que já foram abençoadas e se perderam por causa da bênção. Foi exatamente isso que Deus quis provar a Abraão. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Às vezes Deus pede algumas coisas para nós, Ele não quer. Quando eu doei o meu guarda-roupa todo há anos atrás, Deus não queria minhas roupas, Ele queria o meu coração. Quando Deus pede renúncias para nós, às vezes você fala assim: Deus, por que logo agora eu vou ter que entregar isso? A verdade, Ele não quer isso que você tem para entregar. Ele quer o seu coração. Ele quer saber se você é totalmente dele. E sabe o que eu vejo em nós? Muitas vezes Deus querendo derramar um vinho novo, novidade, mas nosso odre está envelhecido, enrijecido. Não estamos preparados para o que Deus quer fazer. Uma vez eu estava orando, e no momento de oração eu coloquei uma canção, e era em inglês. Não sei nada de inglês, gente, nada. E aquela canção estava ali tocando, e eu me veio o desejo de conhecer o que aquela canção estava dizendo. Ela era muito forte dentro do meu espírito, por mais que eu não entendesse a língua do inglês, mas era algo que estava ministrando comigo. Eu corri para a internet para pegar o tradutor daquela canção. E uma das coisas que aquela moça falava na canção, ela dizia assim: Senhor, pode ofender a minha mente, pode ofender as minhas estruturas de pensamento com a tua verdade, pode ofender com a tua novidade. Sabe por quê? Às vezes nós viemos para um culto como esse formatado: Deus vai fazer desse jeito. Deus está falando: não vou fazer nada desse jeito, eu quero mudar tudo. Deixa eu moldar o teu odre, deixa eu fazer de você alguém novo. Então, não é só a capacidade, escuta, não é só a capacidade, Ele também capacita. Deus dá na nossa medida. Sabe por quê? Se você for fiel nas pequenas coisas, Ele vai confiar outras coisas para você também. Quando a gente fala talentos, né, a gente pensa assim: uau, é talentos, Deus me deu, não é só dons. O seu casamento é uma responsabilidade. Quando Ele fala que eu confiei 5 talentos para uma pessoa, a gente pode dizer, claro, talentos podem ser dons, mas Ele confiou 5 responsabilidades. O seu casamento é uma responsabilidade. A sua maternidade, a sua paternidade é uma responsabilidade. Deus te confiou filhos. Quantas pessoas desejam ter filhos e não têm filhos? Você tem filhos? Deus te confiou talentos. O seu trabalho é um talento, é uma responsabilidade. Talvez você tenha um chamado, um ministério, é uma responsabilidade.
E a pergunta do Senhor para você nessa noite é: o que você tem feito com aquilo que eu coloquei na sua mão? Aquilo que eu te confiei. Que tipo de homem você tem sido para sua mulher? E que tipo de mulher você tem sido para o homem que eu te confiei?